Olá, bem-vindos de volta ao nosso curso Clareza no Atendimento da Lume. Hoje nós teremos a nossa quarta aula, que vai mostrar como estruturar uma consulta didática. Começando pelas etapas do atendimento. Então, como nós devemos conduzir desde o contato com o cliente até a finalização, até a alta desse paciente. Então, primeiramente, nós devemos pensar em materiais como cartões de visita, uma apresentação profissional. Mostrar nesse material quais são as formas de pagamento que nós aceitamos e também as expectativas do tratamento e o alinhamento de como será feito esse alinhamento. Então, se você trabalha com um pacote de sessões ou se as suas sessões são avulsas, se esse paciente precisar de retorno, ele precisa pagar novamente, ou se o retorno ele já está incluso, né, no primeiro pagamento. Enfim, nós disponibilizamos diversos materiais que auxiliam vocês justamente nessa primeira etapa, né. Então, um cartãozinho com todas as suas informações, o seu endereço, qual é a sua especialização, qual o valor da sua consulta, e tudo isso alinha com o paciente e mostra de uma forma mais profissional do que uma simples mensagem no WhatsApp, né. Mostra que você se importa, né, você tem o cuidado com aquela pessoa e também com a sua empresa, afinal, né, somos empreendedores aqui. A partir disso, né, depois do contato inicial e do agendamento da consulta, nós teremos o primeiro contato com esse paciente. Então, você recebe para conhecê-lo, né, fazendo uma avaliação e anamnese. E aí, o que que a gente deve saber? Geralmente, o porquê que ele veio te procurar, né? Então, como você pode ajudar esse paciente? Todo o histórico, né, que ele traz consigo, inclusive de experiência, se ele já passou com outros fisioterapeutas, se ele já fez algum outro tipo de consulta, né. Então todo esse histórico, todas essas informações nós devemos coletar na anamnese. Nós podemos utilizar questionários, né, de qualidade de vida, questionários, sobre o impacto da dor na funcionalidade, na catastrofização, na ansiedade desse paciente, né. Então, até na nossa plataforma, nós contamos com diversos questionários que te auxiliam nessa primeira avaliação. Então, nós podemos, por exemplo, acessar a Lume e baixar em PDF, né, que eu posso utilizar num tablet, eu posso imprimir, né, e ter dentro da minha consulta, as escalas, né, que são muito importantes como avaliação também, eu posso deixá-la impressa ou eu posso deixá-la aqui no meu computador para mostrar para o meu paciente, né. Então, dessa forma, nós conseguimos melhorar a consulta, né, conduzi-la de uma forma muito mais clara e didática, né, e muito mais visual para o nosso paciente. E como que eu guardo essas informações, né, desse paciente? Nós podemos utilizar o nosso painel de gestão, né, que nós disponibilizamos como bônus para vocês, para deixar arquivado todas essas, informações, né, ou eu posso guardar em pastas no meu computador, enfim, da forma que eu achar mais, fácil, né. E o que que eu faço com essas informações que foram coletadas? Eu preciso dessas informações para que, na hora que eu for reavaliar, e a reavaliação ela é importante consulta por consulta, né, todas as consultas nós devemos reavaliar aquele paciente, eu preciso lembrar do que foi coletado na primeira sessão, né. Então, quando você tem materiais, você tem os questionários, né, todos guardados ali com você, isso melhora muito a condução e não deixa aquela consulta solta, aquela consulta jogada, aquela consulta bagunçada. E é muito mais preciso, porque a avaliação ela vai te mostrar se você está seguindo ou não no caminho correto com aquele paciente, certo? Então aqui, ó, nós temos alguns exemplos de materiais que nós podemos utilizar durante a nossa consulta, né, nessa parte inicial de anamnese, que é o formulário de anamnese com todos o nome, data de nascimento, contato, gênero, CPF e tal, então todos os dados pessoais, né. As queixas sobre aquele paciente, então a queixa principal, quanto tempo ele sente dor, né.
E o interessante da nossa plataforma da Lume é que dentro da plataforma você consegue editar. Então você fala assim: "Nossa, tá faltando alguma informação aqui, uma pergunta que não tem". Eu consigo ir lá e adicionar essa pergunta, né, então fica uma coisa muito mais flexível e mais, fácil, né, de fácil condução ali. Já esse segundo material, faz parte de uma ficha de evolução do paciente, que você pode enviar para ele, né, então quais são os procedimentos que vão ser realizados? E aqui eu detalho. Qual foi a evolução observada na primeira, segunda, terceira e quarta sessão? Ele tem alguma orientação para levar para casa? Né, então eu posso digitar ou eu posso escrever nesses materiais e mandar para o nosso paciente, né. Então tudo isso fica muito mais claro, isso gera muito mais adesão na sua consulta. Além disso, nós temos também o mapa de dor, onde sessão por sessão o paciente ele pode pintar esse mapinha de dor e falar: "Ó, ontem a sua dor ela era no braço todo, então tá todo o braço pintado. E hoje, ó, você tá vendo que você pintou só aqui em cima do bíceps? Então a gente conseguiu reduzir um campo grande, né, da sua dor". Então isso é muito importante na condução, na reavaliação, né, pós-consulta. São materiais que são necessários, pessoal, é o básico que a gente tem que fazer, né, não adianta mais ficar a consulta jogada, a gente tem que ter esses dados, porque eles vão nos ajudar, principalmente na condução da nossa sessão, tá. E aí, como nós falamos na aula passada, né, sobre a explicação para o paciente e a educação em dor, nós precisamos utilizar materiais didáticos, tá? Então, nós temos essas sessões apenas com materiais didáticos sobre diversas patologias no mundo da fisioterapia, sobre anatomia, tá? Que vai auxiliar você mostrar para o seu paciente qual é o problema que ele está tendo, ou qual a disfunção, o porquê ele está sentindo aquilo, certo? Então, esses materiais vão ajudar bastante a ser uma questão visual ali para o paciente. Ok, então nós fizemos a anamnese, coletamos, na verdade, primeiramente nós tivemos o contato inicial, né? Então, mensagens no WhatsApp, cartão de visitas. Depois nós fizemos a anamnese, fizemos as avaliações, utilizamos os questionários, nós explicamos e educamos o paciente sobre aquilo que ele está tendo. Aí nós vamos para o tratamento manual, né, as avaliações físicas e, propriamente ditas. E aí, após o término da sessão, você precisa orientá-lo corretamente, porque aquilo que ele faz na sua sessão dura 1 hora. Que ele venha 3 vezes na semana com você, vai durar 3 horas dentro da semana dele. Então ele precisa de orientações para levar para casa. E aí, se elas não forem feitas da melhor forma possível, visualmente, eles não vão conseguir lembrar de tudo que você está passando. Então nós precisamos de materiais didáticos de acompanhamento e de prescrição. E eles podem ser tanto em formato de PDF ou em vídeo, por exemplo, que você pode enviar de maneira muito fácil e rápida para o paciente, sem precisar ficar montando um monte de texto, ficar, mirabolando, o design, né, do Canva, enfim, de materiais, assim, já está tudo prontinho para você pegar e enviar para o seu paciente, né. Então isso facilita demais, o seu trabalho é só atender e estudar, praticamente, né. E porque deixa que o resto a gente faz para você. E depois, pessoal, então depois que esse paciente veio, ele foi orientado, nós precisamos ter um acompanhamento, né, então um follow-up e reavaliação. Então nós também temos esses materiais, né, como por exemplo, o material de avaliação de acompanhamento, o material do mapa da dor para reenviar para o seu paciente, né. Então, depois que ele veio na sua consulta, você pode enviar pelo WhatsApp para ele. "E aí, senhor José, como que foi a nossa consulta? O senhor ficou melhor? Pinta para mim aqui o mapinha da dor para eu ver o quanto que você evoluiu, né. Quanto que foi essa melhora? Vamos quantificar". E tudo isso vocês colocam na pastinha do paciente. Vai adicionando ali e montando um banco de dados, né, com as informações desse paciente. Então, vocês viram que vocês tomaram conta desde o contato inicial até o final, aonde você faz, né, o acompanhamento.
E aí você vê se ele precisa ou não de uma nova sessão, de um retorno, certo? Se ele precisar de um retorno, você já vai estar em contato com ele já vai estar se sentindo acolhido, né? Porque às vezes eles não falam, né? Eles não melhoraram, mas eles não mandam mensagem de novo falando, ai, acho que eu queria fazer mais uma. Não, às vezes você tem que perguntar. E aí, esses materiais de follow-up ajudam muito, né? Até para mostrar para o paciente que, ó, tá vendo? A gente não melhorou tudo o que queria. Vamos fazer mais algumas sessões, né? Então, tudo isso vai englobar tudo que viemos falando desde a primeira aula sobre clareza, sobre didática, sobre educação em dor. E as evidências científicas, mais uma vez, agora com esse estudo, na verdade, esse é um livro, né, criado pelo Mosley e pelo Butler, que chama Explaining Pain, e ele mostra que o uso de explicações baseadas na educação em dor, combinada com metáforas visuais, linguagem simples, vai melhorar a compreensão, reduz a catastrofização e aumenta o engajamento no tratamento. Então, não é decorar um roteiro, né, e sair fazendo tudo a mesma coisa. É você saber conduzir e utilizar os materiais certos na hora certa, para que aquele paciente confie mais em você e engaje, dentro do seu atendimento. Portanto, pessoal, estruturar sua consulta pode elevar o nível do seu atendimento e gerar mais adesão dos pacientes. Quando você tem logística, você tem planejamento e você mostra isso para o seu paciente, que você é organizado, que você sabe do que você está falando, ele com certeza vai gostar muito mais da sua consulta e vai valorizar muito mais a sua sessão. Bom, esse é o fim da aula de hoje. Nós teremos mais 2 aulas que irão continuar te ajudando a elevar o nível do seu atendimento. Nos vemos lá.